Daí já melhorei da gripe, mas agora fica aquela tosse, fica aquela coisa enjoada, né? Ontem eu estava com uma dor de cabeça, até por causa da... Daí agora vai para sinusite, né? Já passa a tosse e vai para a cabeça. Mas enfim, glória a Deus que estou melhor, meus irmãos, e Deus deu graça para estar com vocês essa noite. Irmãos, eu quero dar sequência à nossa série de ministrações e quero falar hoje sobre a vida de Moisés. A história de Moisés, nós vamos meditar hoje em Hebreus capítulo 11, o verso 23. Vamos fazer a leitura do verso 23 para dar início, então, nessa exposição nessa noite. Hebreus capítulo 11, verso 23, você que trouxe, abra aí e mantenha a sua Bíblia aberta. Você que não tem na Bíblia aí, não tem a Bíblia em mãos e quer acompanhar, tem aqui a projeção também que você pode estar acompanhando. Diz assim, Deus, Hebreus capítulo 11, verso 23. Pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, te bendizemos, Pai, por esse rico momento que é estar na Tua presença, poder aqui, Senhor Deus, meditar na Tua palavra, poder aqui conhecer mais o Senhor, conhecer os Seus planos para nós, e assim ter a nossa fé fortalecida também, Pai. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, e o nosso pedido é que o Senhor use, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo nessa noite, para nos convencer, nos converter, Senhor Deus, nos mostrar a Tua vontade, Pai, nos fortalecer, Senhor Deus, em nome de Jesus, torna a nossa mente, nesse momento, Senhor Deus, cativo do Senhor, Pai, para que possamos aprender aqui, Senhor Deus, a Tua vontade. Assim, Deus, nós te pedimos, eu também peço que o Senhor use a minha vida nessa noite, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Primeira desligada. Glória a Deus, meus irmãos. O tema para essa noite, meus irmãos, é a fé que vence o medo. E aí, quem tem medo? Eu tenho. Alguém tem medo aí? Acho que todos nós temos, né, irmão? Isso é natural de todo ser humano ter medo. Em algum momento da tua vida tu teve medo. Em algum momento você vai ter medo. Todos nós, isso é algo naturalmente que já foi colocado em nós. Então nós podemos ser o mais macho possível. Mas uma hora nós vamos ser macho por sentir medo. Sabe aquela hora vem o leão, vem o cachorro brabo, não tem pra onde tu correr. O que tu faz? Tu está com medo. Mas tu vira macho, tu enfrenta ele. Por quê? Por causa do medo. Então o medo é algo natural que Deus colocou em nós. Agora, a pergunta é, o que te assusta? Talvez seja o medo do futuro, a incerteza do que comer amanhã. Talvez, assim, eu acredito que não seja um dos nossos problemas, mas talvez a tua preocupação seja as contas que não param de chegar. Isso é normal para nós brasileiros, né, meus irmãos? O boleto sempre vence. Nós, às vezes, temos aquela dificuldade, mas o boleto sempre vence. Ele vai chegar. Então, talvez seja a preocupação com as contas que não param de chegar. Quem sabe o medo de contrair uma doença. Ou quem sabe de enfrentar alguns desafios que parecem insuperáveis. Quem de nós não tem medo de pegar uma doença, meus irmãos? Todos nós temos medo. Por mais que a gente fale, a gente está preparado, a gente quer morar no céu com Cristo, mas quando vem uma doença, a gente... você não lava as mãos lá? Lava as mãos. Porque já fala, eu não quero pegar alguma doença, não quero... A gente tem esse instinto já. Talvez você tenha medo de falar em público, talvez você tenha medo de um acidente, ou de encarar o desconhecido. Existem vários tipos de medo, meus irmãos. Há também o medo do escuro, o medo de dormir sozinho, o medo de ser assaltado. Vários tipos de medo nos cercam. E você, a pergunta é, do que tem medo? O que tem te colocado medo nesses últimos tempos? O que tem te dado medo de viver nesse mundo, de caminhar nesse mundo? Como eu falei, todos nós temos. Muitas vezes não demonstramos. Ou demonstramos, quem sabe, numa reação. A verdade é, meus irmãos, então, que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos enfrentar o medo. Se já não enfrentamos, iremos enfrentar. Iremos enfrentar o medo. Ele é uma emoção universal que todos nós recebemos, que é profundamente enraizada na nossa condição humana. Desde os primórdios da humanidade, o medo tem sido, irmãos, uma força poderosa, que nos impulsiona a agir ou que nos paralisa. Ou você é paralisado pelo medo, ou você reage ao medo, indo para cima. E eu conto uma pequena historinha aqui de quando eu era pequeno. Que tinha um colega meu que contava que, disse que uma vez o cara chegou para ele e falou que ia pegar ele na saída da escola. Falou assim, eu vou te dar uma surra, tu vai ver na saída da escola. Ele falou assim, rapaz, credo, eu mato ou morro. Comigo é assim. Aí o pessoal pensou, esse cara deve ser lutador, deve ser alguma coisa, né?
Chegou no final da escola, ele pulou o muro e correu para o meio do mato. Aí no dia os caras falaram, ué, tu falou que matava ou morria? Ele falou, não, eu falei ou mato ou morro. Do outro lado tinha um morro, né, irmãos? É assim, ou eu mato ou morro. Mas essa é a situação do medo, meus irmãos. Ou você vai reagir correndo e fugindo do perigo, ou você vai encarar de frente o perigo. Essa é uma reação normal, natural de nós. Ela pode nos impulsionar a agir, então, contra esse medo. Ou ela pode, então, afugentar, a nos paralisar. Paralisar, quem que não teve uma paralisia, quem sabe já do sono? Por medo. É aquele sonho que você não sabe se está sonhando, se está acordado, e você fica paralisado na cama e não se mexe. É medo. Embora o medo, meus irmãos, possa nos alertar sobre perigos reais, muitas vezes, ele se transforma, então, em um tirano invencível na vida da gente. Se a gente não tiver uma fé em Cristo Jesus, o medo pode nos impedir de viver plenamente essa fé. Porque a gente fica com medo de tudo. Psicologicamente falando, o medo é uma resposta natural às ameaças percebidas. Como eu falei a historinha aqui do rapaz. Ou eu mato ou morro. Ou corre para um lado ou para o outro. Ou tu encara de frente o problema. Então, com tudo isso, meus irmãos, o medo, ele pode se tornar crônico. Ou irracional. Ele pode nos aprisionar em um ciclo de preocupação, insegurança e dúvida. Você vence uma coisa hoje e amanhã você está com medo de outra. E com medo. E esse medo não se supera. Principalmente esse medo não se supera quando nós temos expectativas em nós mesmos. Eu tive medo hoje, meus irmãos, de vir pregar para vocês. Porque eu falei, será que eu não vou tossir? Será que eu vou conseguir? Eu estou meio com falta de ar. Hoje minha cabeça doeu o dia inteiro. Ontem eu fui dormir, talvez 9 horas da noite, acordei hoje meio-dia. Não consegui nem levantar da cama. Era um medo. Mas eu me surpreendo, sabe por quê, meus irmãos? Nós devemos surpreender, porque não é nós que vamos fazer, é Deus que faz através de nós. Então nós superamos o medo se colocamos à disposição. Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, que muitas vezes o medo pode se tornar um ciclo de insegurança na nossa vida. Frustrar a nossa vida por causa do medo. Essa prisão pode se manifestar de diversas maneiras. Medo de falhar, medo de perder, medo do desconhecido, medo do julgamento alheio. O que vão falar? Medo de ser envergonhado, medo de fracassar. Quem não tem medo, meus irmãos? De fracassar. E em momentos de crise, esse medo pode nos levar a tomar decisões precipitadas. O medo pode levar, irmãos, baseado no pânico, e não na razão e na fé. O medo pode nos levar a tomar decisões precipitadas. Entretanto, há algo mais profundo a considerar. O medo não é apenas uma reação às ameaças externas. Muitas vezes ele revela batalhas internas nossas. Batalhas que enfrentamos internamente, que travamos com nossa alma. Medos no nosso interior, que já vieram da infância, que já vieram, quem sabe, de traumas, de quando nem mesmo lembramos dessa situação. Mas está lá, está impregnada, está lá. E esse medo nos limita de viver verdadeiramente a fé em Cristo. Ele nos cria uma barreira, aquela casca grossa, e a gente não se livra dessa casca. Então o medo pode criar isso. Batalhas internas que travamos em nossa alma. Agora, quando nos deparamos, então, meus irmãos, com desafios que ultrapassam a nossa capacidade, ou quando somos chamados a sair da nossa zona de conforto, então o medo surge como um gigante. Convida você para fazer algo que você não sabe, que você nunca fez. Ou algo que vai te tirar da zona de conforto. E se torna um gigante na tua vida. E muitas vezes por causa da falta de fé. Aquele que chamou, aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Mas muitas vezes a gente olha para esse problema que surgiu. E nós pensamos que aí surge um gigante. Tentando enfraquecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus e nos planos de Deus, que Ele tem para nós. Então hoje, ao meditarmos, irmãos, em Hebreus 11, 23 ao 29, nós vamos meditar, nós vamos ver então que o medo tentou se opor à fé na vida de Moisés e de seus pais. Por isso que eu falei tanto de medo no início, para você entender que não somos só nós, não é só você que passa por isso. Lá naquele tempo de Moisés, ele também passou por isso.
Ele e seus pais enfrentaram isso. No entanto, a fé, meus irmãos, a fé não apenas confrontou o medo, mas venceu o medo. Mostrando-nos então que quando depositamos a nossa confiança em Deus, o medo perde o seu poder. O medo perde o seu poder sobre nós. Quando nós enfrentamos o medo com fé. Nós vamos ver isso na vida de Moisés e de seus pais. Então nós vamos explorar junto esse trecho, meus irmãos, da carta aos Hebreus, escrita aqui para encorajar os cristãos a terem perseverança mesmo nas perseguições, a usar a fé contra o medo, a ter fé contra o medo. A história de Moisés então, é um exemplo poderoso sobre fé, uma fé que supera o medo. A ideia central, irmãos, da nossa meditação de hoje, o medo perde seu poder quando depositamos nossa fé em Deus. Vou repetir. O medo perde seu poder quando depositamos nossa fé em Deus. Já viu aquela pessoa que está no leito de morte? E as pessoas falam assim, acho que a fé dele acabou, porque agora ele falou que já quer partir e está com Cristo. Não, porque ele perdeu o medo. Perdeu o medo. Não tem mais medo, porque ele tem fé. Ele tem fé que ele tem uma vida muito melhor. Uma herança muito maior do que essa vida passageira aqui. Então, o primeiro ponto que nós vamos ver, meus irmãos, aqui nesse texto, é o medo das decisões políticas e tirânicas e arbitrárias. Em Hebreus, que nós fizemos a leitura agora, capítulo 11, verso 23, diz que pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido pelos pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito, e não temeram o decreto do rei. E glória a Deus, né, meus irmãos, que não era eu, porque senão eles olhavam aqui, menino feio. Acharam o menino bonito. Aí você fala assim, mas como acharam? Será que ele era bonito, dos olhos azul, menino já, carinha de boneca, assim, parece aquelas bonequinhas, né, perfeitinho. Aí nós vamos ver que eles viram nele, o bonito aqui quer dizer que eles viram nele um propósito de Deus na vida dele. Viram algo de Deus na vida de Moisés. Então, meus irmãos, antes de Moisés ali estar, ali naquela terra, Abraão havia chegado a Canaã, onde também viveram ali seu filho Isaque e seu neto Jacó. E foi através de José, então, nós já meditamos aqui, falamos sobre José esses tempos atrás. José, então, que foi o governador do Egito, seu bisneto de Abraão, que Deus usou a vida dele como uma providência para trazer o povo hebreu ali num tempo de dificuldade. Tempo de dificuldade, onde faltava alimentos na terra, onde faltou alimentos em todos os lugares. Deus providenciou através da vida de José que tivesse ali alimento, reserva de alimento. E aí a gente já sabe da história, seus irmãos vieram ali buscar alimento. José reconheceu seus irmãos, mandou trazer o pai. Aí o pai veio também, e eles reconciliaram, ali teve uma grande reconciliação naquela família, e o povo hebreu migrou tudo para o Egito. Naquela época que José ali era o governador. Mas com o passar do tempo, então, irmãos, após a morte de José e a sua geração, José morreu, e a história dele foi ficando para trás. Se levantou um novo faraó agora, no Egito. E ele já não conhecia mais essa geração, quem era esse povo que estava ali, a história ficou para trás. Então agora esse novo faraó agora se preocupa com o crescimento do povo hebreu. Fala assim, esse povo está procriando demais, o povo está se multiplicando. E a preocupação dele não é só com a multiplicação, mas a preocupação dele é o quê? Esse povo se multiplicando, se os nossos inimigos se levantar contra nós, e eles se juntar com os nossos inimigos, nós vamos perder de certeza. Então ele começa a escravizar o povo. Ele começa a escravizar o povo, mas não só escravizando o povo, não bastando só isso, escravizando o povo, impondo eles a um trabalho forçado, mesmo assim o povo continua crescendo. Que nem como diz, quando mais bate, mais a massa cresce. Mais o povo crescia. O povo continuava sendo escravo, apesar da opressão, esse povo continuava a crescer. Então o que levou o faraó a tomar uma decisão mais cruel. A decisão dele foi a seguinte, um decreto dizendo, olha, todo que nascer menino, joga para o Rio Nilo. Vai ser lançado no Rio Nilo. O Rio Nilo tem a fama de ser o rio que tem mais crocodilo, jacaré. Então imagina o que era. Vai virar alimento, nasceu o menino, vai alimentar o jacaré. Então ele lança esse decreto agora, esse decreto dele, meus irmãos, ele lança agora, motivado que as crianças fossem lançadas
os homens fossem lançados, os meninos fossem lançados ao rio Nilo, poupando apenas as meninas. Essa decisão então foi tomada cerca de 400 anos após ali a vinda do povo hebreu para o Egito. Essa decisão então não era somente uma decisão política do faraó, mas motivado por medo. Olha só como uma decisão por medo. Ele tinha o medo do quê? Que esse povo crescesse, se multiplicasse, se levantasse contra ele. Ele estava com medo. O que ele decidiu? Mata tudo. Principalmente as crianças, principalmente os homens. Que vão lutar, que vão guerrear. As mulheres deixam, mas os homens vão botar fim. Então, motivado por medo agora, e vendo o poder crescente dos hebreus, ele pretendia aqui então enfraquecer Israel. Contudo, em vez de alcançar o seu objetivo, então, a palavra diz que Moisés, recém-nascido, o pai e a mãe deles resolvem poupar ele. Por achar ele bonito. E como eu falei, não é só uma beleza assim exterior. Creio eu que a fé já começou a agir ali. Eles viram algo diferente. Resolveram poupar Moisés naquele tempo e não lançar ele no rio Nilo. Contudo, então, eles fazem isso. Mesmo diante das ameaças iminentes, eles não permitem que o medo guiasse as ações deles. Eles pensam ao contrário, não, vamos esconder esse menino. Vamos esconder ele porque tem algo de especial nele. Quando não puderam mais escondê-lo, então a mãe de Moisés colocou ele num cesto, a palavra diz que colocou ele num cesto e lançou ele no rio Nilo. Agora imagine, meus irmãos, a gente fala, não, mas ela esperou 3 meses. Imagina, só nascer e já lançar no rio Nilo é uma dificuldade, um sofrimento para uma mãe. Mas depois de 3 meses, já estava ali, tão bonitinho. Ai, que bonitinho, Moisésinho, Moisésinho. Ele já estava querendo se mexer, já olhava, abria os olhinhos para lá e para cá. E agora? Não, agora é hora de botar ele no rio. 3 meses havia se passado, meus irmãos. Mas olha a fé dela. Ela fez. Ela fez isso, botou no rio. E a palavra diz que a irmã de Moisés, Miriam, foi acompanhando. Imagina, cada jacaré que ia dar uma bocadinha, ela, passou. Passou, que ela também. Foi indo, foi descendo no rio. E a palavra diz então que a filha de Faraó estava se banhando no rio. E por estar se banhando no rio, ela viu aquela criança vindo e adivinha? Ela também gostou do Moisés. Ela olhou, gostou. E falou, eu vou cuidar desse menino. Eu vou criar esse menino, como se fosse meu filho. A irmã de Moisés estava ali, viu a cena toda, e falou assim, olha, se você quiser eu arrumo até uma ama de leite para você. Para amamentar esse menino, para ele crescer forte e tal. Ela falou, não, então me ache. Quem que veio amamentar? A Joquebede, a própria mãe. Isso é fé ou não é, meus irmãos? A própria mãe agora veio amamentar o filho. A palavra diz então que Moisés foi lançado, a filha de Faraó adotou ele como seu filho. A mãe agora de Moisés, agora tem esse privilégio, esse propósito de Deus, de poder assim alimentar o seu filho. E ela aqui, meus irmãos, não tem uma fé cega, mas ela tem uma fé que confia, e que confiou e assim capacitou eles a agir contra o medo. O medo, assim, protegendo a vida do seu filho, em meio a uma política de morte. Em meio a uma política que dizia, olha, vamos matar todos. Embora não estejamos, meus irmãos, sobre a ameaça de um genocídio, ou do infanticídio, melhor assim dizendo, nós passamos ameaças o tempo todo. Ameaças, meus irmãos, assim, não como o povo do Egito lá, por causa do infanticídio, mas as decisões dos nossos governantes ainda afetam as nossas vidas de maneira significativa. Afetam, meus irmãos, afetam em todas as áreas. Nas áreas econômicas, a política afeta, questões políticas afetam na área econômica da nossa vida. Impostos elevados, decisões sobre os direitos humanos, mudança de legislações, aplicações de leis pode gerar, então, insegurança e medo no futuro. Hoje o nosso país, irmãos, ele perdeu muito do investimento do exterior, porque as pessoas têm medo do jurídico, da insegurança jurídica, da insegurança política que há dentro do nosso país. Então isso acaba influenciando a nossa vida. Quem é aposentado é influenciado, quem não é aposentado também é influenciado. Todos nós somos influenciados, então ainda que não como naquele tempo, mas hoje assim também, como os pais de Moisés, nós podemos sentir então o peso das decisões políticas em nossas vidas. De certa forma, recebemos esse peso
No entanto, então, Hebreus capítulo 11, verso 23, nos lembra que a fé em Deus nos capacita a resistir o medo e tomar decisões corajosas, confiando que Ele está no controle, independentemente da opressão política, da pressão que for exercida. Como cristão, meus irmãos, somos chamados a exercer nossa fé de maneira ativa. E como assim? Ativa. Não apenas em nossas vidas pessoais, mas também na esfera pública. Nós somos chamados e temos a oportunidade de influenciar. Isso significa que devemos orar pelos nossos governantes, sim. Devemos pedir sabedoria a Deus, ainda mais agora, meus irmãos, em tempo de eleição. Para nós é só uma eleição municipal, é só o outro lado é desespero, o outro lado não sei o quê, o outro babapá. Irmãos, mas tem muita coisa lá na frente. Tem muita coisa na frente que vai, irmãos, pesar para nós. Então nós devemos pedir direção para Deus. Pois o que nós vamos escolher agora para governar aqui, ainda que seja uma cidade tão pequena, nós devemos pedir discernimento para Deus sobre a vontade dEle. E quando necessário, agir com fé, para defender os nossos valores, os valores do reino de Deus. Mesmo que isso signifique, meus irmãos, ir contra decisões políticas. Contra as decisões políticas que promovem o erro e a injustiça. O apóstolo Paulo afirmou assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Exemplo dos pais de Moisés, meus irmãos, aqui em Hebreus 11, 23, nos desafia a refletir sobre como respondemos ao medo imposto por decisões políticas. Como que nós respondemos? Como que nós respondemos a essas opressões e decisões? Eles não se deixaram aqui dominar pelo medo, mas pela fé confiaram em Deus e protegeram assim seu filho. Irmãos, e nós não podemos deixar se enganar. Por mais que nós moramos numa cidade pequena, nós não podemos deixar ser enganados. Achamos que no Treviso não tem partido de esquerda, achamos que no Treviso não tem ideologia de gênero, diabólica em torno dos nossos filhos, e tem. Tem o tempo todo. E eu falo sem medo, meus irmãos. Se eu não falar como pastor para vocês, quem vai falar? Se nós não se opor, meus irmãos, não saber como votar, meus irmãos, nós somos o sal da terra. O sal da terra, ele preserva. A igreja ainda é o que preserva esse mundo. É o que ainda traz o tempero, é o que conserva ainda a moralidade deste mundo. Se nós não se opormos agora, irmãos, depois não adianta nós ir lá na escola brigar. Quando acontece aquela situação que aconteceu esse ano ainda, vocês sabem qual a situação que eu estou falando, não adianta nós ir lá brigar. Vai lá brigar, andar em redor, ficar lá, conversar com a diretora, ela vai pedir desculpa, vai se retratar e já foi. Já foi, a água já passou por debaixo da ponte, não volta mais. A água já correu, passou no rio, já foi. Então agora é a hora de nós se opor, meus irmãos, é a hora de nós pensar, porque não adianta nós ir brigar depois como dizia minha mãe, pelo leite derramado. Se não escolhermos certo agora, meus irmãos, depois não adianta chorar. O injusto governa sobre o justo, porque o justo não se impõe. Por isso que eles governam sobre o justo, porque nós não se impomos. Essa é a verdade. Meus irmãos, e aqui, vocês sabem que tem um casado com o outro. E é arriscado, daqui a pouco está lá. Nós vamos achar ruim e falar, não, mas olha aqui, está lá, que ruim, né? Que ruim, agora parece que aprovaram isso, agora parece que vão fazer isso aqui. Vai abrindo mais um leque, meus irmãos. Vai abrindo um leque, a coisa vai indo. Aí, como eu falei, não adianta nós brigar. Mas eu não voto nessa pessoa. Mas se nós votar no partido que é de esquerda, vai apoiar essa pessoa. E está sujeito essa pessoa a se eleger. E 4 anos nós encarar isso. Dentro da nossa cidade, meus irmãos, é coisa que as pessoas falam, crente não deve falar de política, mas precisamos falar, precisamos pensar, nós somos o povo de Deus. Se nós não pensar hoje, nós vamos sofrer no futuro. Não podemos ter medo, meus irmãos, de se posicionar contra essas situações. E não é só lá que tem um com o outro, mas em outro partido também tem aqui na nossa cidade uma que gosta de menina. E aí? Eu não tenho medo de falar, irmãos, é a realidade. E se elege? Como que fica? Aí só não dá nada. Aí depois é o professor, é não sei quem, vai vindo. E vai influenciando. E nós não vamos influenciando, nós vamos se posicionando. E eles vão se posicionar. E vão assumindo o ensino sobre nossos filhos. Se não tiver um lá para criar o tempero, para fazer a diferença, meus irmãos, a coisa vai. Vai de mal a pior. Então a fé, meus irmãos,
como vemos na vida dos pais de Moisés, tem o poder de desafiar as estruturas do poder humano e prover a justiça de vida, conforme a vontade de Deus. Se eu e você que conhecemos a Deus não se opor, meus irmãos, não precisa se opor brigando. Eu que estou aqui botando a minha cara a tapa. Mas você não precisa brigar com ninguém. Como eu falei, é naquele dia lá você saber escolher. Você pensar no futuro. Pensar no futuro dos teus filhos. Depois não adianta a gente falar, mas o orientador lá é isso. O não sei o que é isso. Vai piorar, meus irmãos. A tendência é piorar cada vez mais. Daqui a pouco está tipo o governo do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, você já sabe quem é. Então exerça a sua fé com ação, meus irmãos. Apesar do poder de Faraó, os pais de Moisés escolheram a fé ao invés de sucumbir ao medo. Os pais de Moisés confiaram nos cuidados e na soberania do Senhor. O resultado desse passo de fé, então, foi espetacular. Miriam aqui, então, como eu falei, observou de longe Moisés descendo naquele rio, ofereceu os cuidados e a sua mãe foi colocada para cuidar do seu filho. Tudo dentro do plano de Deus. Mas tudo isso porque eles se colocaram, meus irmãos. Eles viram algo de diferente naquele menino. Eles viram algo que ia mudar aquela história daquela família e daquele povo. E não que Moisés foi um homem perfeito, a gente sabe que ele teve falhas. E todos do Antigo Testamento tiveram falhas e nós vamos ver o porquê que eles falharam. Porque senão hoje nós ia ter uma estátua de Moisés aqui, nós ia estar adorando Moisés. Senão hoje nós ia confiar que Moisés era o nosso Salvador e Libertador e ele não é. Moisés é um homem como eu e os outros irmãos que estão aqui que falhou. Que falharam. Só Jesus foi perfeito, porque eles apontavam para Jesus. Então a palavra diz que Moisés foi lá para estar agora no palácio do faraó. E lá, como menino adotado pela filha do faraó, ele foi ensinado em todas as coisas do reino do faraó, todas as coisas do Egito. Deus ali estava preparando o libertador do seu povo. Estevão testemunha isso e diz, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Atos 7, 22. Portanto, quando agimos com fé, então, meus irmãos, submetendo nossos planos ao plano maior de Deus, as coisas são diferentes. A coisa muda. Por isso que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Olha só o que Jó disse. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrados. A nossa fé vence o medo. A nossa fé vence o medo de decisões políticas tirânicas e arbitrárias. E aí, se daqui 2, 3 anos, 4 anos, 5, 6, que se passe o tempo, alguém falar que o teu filho é obrigado a fazer tal coisa que você acha que é contra a palavra de Deus, nós vamos aceitar? Ou vamos se posicionar pela nossa fé e vamos dizer não? Nós não aceitamos. Vamos falar, o que tem? É só hoje. Ah não, é só essa semana é a semana da parada, vai ter um negócio aí, mas o que tem? É porque é obrigatório, senão aí perde nota. Não, meus irmãos, nós vamos se posicionar e falar, não vai participar, nós vamos ter que se posicionar e não ter medo dessas questões. E pode ser que hoje não, pode ser que no futuro aconteça isso. E se nós não ensinar para os nossos filhos, vai ser os filhos dos nossos filhos. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? O peso disso? Então nós não devemos ter medo como eles não tiveram medo. Porque nós sabemos que Jesus reina sobre o céu e sobre a terra. Segundo ponto. O medo de perder status e conforto. Versículo 24 diz assim. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés, meus irmãos, não temeu aqui perder o status e o conforto. Imagina, ele está no palácio. Mas o que a palavra diz? Que ele não quis. Falou, não. Eu prefiro estar lá com o meu povo. Eu prefiro negar esse conforto. Eu prefiro perder esse conforto.
Moisés não temeu perder o status e o conforto. Mas para entender então o peso dessa escolha, meus irmãos, nós precisamos considerar o contexto do qual Moisés viveu. Ele tinha à sua disposição o poder, o status, o conforto. Tudo que muitos buscam é o ápice do sucesso na vida. Quem não quer ter sucesso? Você não quer ter sucesso? Todo mundo quer ter sucesso. Moisés tinha sucesso. Mas ele abre mão desse sucesso. Muitos nos dias de hoje, se fosse falar, iam chamar Moisés de louco. Fala, Moisés está louco, como é que vai sair lá do faraó? Até o povo hebreu, com certeza, falou isso, criticou ele. Não, Moisés, por que não ficou lá? Tem muitos que se dizem crentes e vão falar para você, por quê? Por que você está abrindo mão desse conforto todo? Por que você não continua no confortável? Por que você não continua assim no status que você tem? Por que abrir mão disso? Então imagina agora a disposição de Moisés. Poderia ter um status, um conforto, tudo que muitos buscavam como um ápice de sucesso na vida. Mas em Atos dos Apóstolos, Estevão relata então que a filha de Faraó recolheu ele e criou como seu próprio filho. E que Moisés foi educado, como eu falei aqui, com toda a ciência do Egito. Ele conhecia tudo lá. O autor aos Hebreus então escreve que pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha um status, ele tinha um conforto do palácio, mas ele negou isso. Ele estava aqui recusando um título de grande prestígio naquela época. E por isso ele poderia lhe perder privilégio. O que dá para nós ver aqui que Deus estava preparando ele. Deus estava preparando aqui, ele estava no Egito aqui, mas o Egito não estava nele. Deus estava preparando ele para uma caminhada com o seu povo. Ele precisava conhecer todas as coisas no Egito. Assim como José, no seu tempo, teve que conhecer tudo lá. Foi aqui, foi lá, ele conheceu até a cadeia, né? Sem merecer, mas foi. Ele precisava conhecer a realidade. Moisés aqui então, meus irmãos, ele estava no Egito, mas o Egito não estava nele. Ele não queria ser reconhecido como filho da filha de Faraó, ainda que isso desse um status para ele. Mas ele queria ser conhecido como filho de Deus, junto com o povo hebreu. Agora, onde você anda, você exerce influência ou você é influenciado? A pergunta que eu faço. Onde você está, você exerce influência ou você é influenciado por aquele lugar? Tem uma musiquinha que fala do crente camaleão, né? Que onde que está muda de cor. Será que nós mudamos de cor conforme o ambiente que nós estamos? Não que nós não devemos estar, meus irmãos. Nós devemos sim exercer influência, que eu falo em todas as áreas, inclusive nas áreas políticas. Se alguém é corrupto lá, e se alguém era crente e se corrompeu, é porque ele já era corrupto. Eles só deram chance para ele, só deram oportunidade e ele passou a mão. Mas nós devemos agir, meus irmãos, influenciar em todas as áreas da sociedade, todas as áreas públicas. Mas como que nós influenciamos lá, como nós agimos? Sabe quando estamos naquela roda lá e começa a rolar uma brincadeirinha de mau gosto, a gente entra na brincadeira também? Sabe quando a gente chega e está rolando uma briga, o circo está pegando fogo, como diz o outro, com o palhaço dentro, tu toca gasolina ou tu tenta apagar? Tu puxa um extintor e fala, não, pessoal, não é por aí, vamos parar com esse fogo aí, ó. Vai dar problema, olha, Deus não se agrada, ó. Fala, não, ó, o fulano falou de ti mesmo, ó. Briga aí, fogo. Como nós estamos o influenciando, meus irmãos? Moisés aqui pôs sua fé no Deus de Israel e rompeu os laços com a filha de Faraó. Ele se recusou então a ser reconhecido como um príncipe do Egito, pois ele sabia que era um descendente de Abraão. Então ele enfrentou o dilema, continuar a usufruir do privilégio e riqueza do Egito, ou se identificar-se com o povo de Deus e sofrer as consequências. Porque sofre as consequências, meus irmãos. Se posicionar como povo de Deus ainda nesses dias de hoje sofre consequências. Se você acha que não, você está inocente. Mas sofre, meus irmãos. Por tu se posicionar, vai sofrer consequências. Por tu se posicionar lá no teu trabalho, alguém que não gosta, lá no fundo, que tu nem sabe, já falou assim, aquilo ali... Não, mas vamos dar para aquilo. Não, aquilo ali não. Porque você é crente. Porque você é cristão. Mas Moisés se posiciona então, meus irmãos. Ele se posiciona apesar das consequências dessa escolha. Moisés fez uma escolha radical aqui, então, se abdicando do conforto, do privilégio, da corte egípcia, depois de se identificar com o seu povo.
Essa decisão, então, meus irmãos, não foi impulsionada pela lógica humana, mas pela fé. Que logicamente, como eu falei, quem sabe quantos que não falaram para ele, Moisés, tu é louco, por que não fica lá, tu ajudava até nós melhor lá. Quem sabe quantos... Quantos, quem sabe, não falaram isso? Mas ele teve o entendimento pela fé. A fé levou ele a compreender que os tesouros do Egito eram temporários, meus irmãos. E tudo aquilo que haveria de vir era muito maior que o sofrimento com o povo de Deus. Ele sabia que isso ia levar ele a uma recompensa muito maior. E é isso que nós devemos pensar. A fé nos dá coragem em fazer as escolhas difíceis, sabendo que o que é eterno vale mais, vale infinitamente mais do que o que é passageiro. Muito mais, meus irmãos. Eu cito aqui uma frase de Charles Spurgeon, que imagina uma conversa com Moisés, ele diz assim: ó Moisés, se você tem de se juntar a Israel, não há recompensa presente para você. Não tem nada para ti agora. Você nada tem a ganhar, mas tudo a perder. Você tem de fazer isso por puro princípio, por amor a Deus, por uma total convicção da verdade. Pois as tribos não possuem honra ou riquezas para lhe conceder. Você receberá então a aflição, e isso é tudo. Você será chamado de tolo, e as pessoas vão achar que elas têm razão de falar isso. E aí? Ele está simbolizando uma conversa que Charles Spurgeon pensou numa conversa. E se essa conversa fosse para mim e para você? Muitos te chamarão de tolo. Você será chamado de tolo. Quem sabe não na cara, mas alguém já te chamou de tolo. As pessoas vão chamar e acreditar nisso. Segundo um autor aqui, chamado Kistermaker, estou tentando falar inglês aqui agora. Para ser um cristão, você precisa desistir do mundo para abraçar a cruz. Só essa frase já basta, meus irmãos. Para ser um cristão, você precisa desistir do mundo e abraçar a cruz. Ou seja, negar a si mesmo. É isso. Negar a sua vontade. O que se destaca desse relato aqui, meus irmãos, é a maneira de como Moisés e a fé de Moisés superou o medo de perder o status e o conforto. Muitos de nós enfrentamos uma luta semelhante quando somos confrontados com escolhas que podem nos levar a perder algo que valorizamos. Quando somos confrontados com algo que nós valorizamos tanto, muitas vezes nós pensamos, eu vou perder a minha segurança financeira. Eu vou perder, quem sabe, o meu conforto. O medo de perder essas coisas, meus irmãos, pode vir a ser paralisante para nós. Pode nos paralisar, pode nos levar a fazer concessões que comprometem a nossa fé e nossos valores, por causa do medo de perder algo. Ou seja, meus irmãos, nós queremos o bônus de seguir Jesus, mas não queremos o ônus. Queremos as bênçãos, mas não queremos a responsabilidade. Queremos a abundância, mas não queremos a renúncia. Queremos a coroa, mas não queremos a cruz. Hoje vivemos em uma cultura que valoriza o status e o conforto acima de tudo. Somos constantemente pressionados a alcançar o sucesso. Você tem que alcançar o sucesso material. Se tu não tem isso, não tem aquilo outro, desqualificado. Tem casa? Não. Então tu não é um cara de sucesso. Tu tem um bom carro? Não. Então tu não é um cara de sucesso. E essa busca por conforto como objetivo de vida é o que é ensinado para nós hoje. No entanto, a fé nos chama a uma vida de valores eternos. Moisés aqui entendeu que as riquezas do Egito eram temporárias e que o verdadeiro tesouro estava em seguir a Deus, em seguir a vontade de Deus, mesmo que isso significasse perder tudo aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, Moisés estava perdendo tudo. A escolha de Moisés, então, aqui, meus irmãos, é a escolha que todos que desejam seguir a Jesus têm que fazer, por mais difícil que seja. Os prazeres, os tesouros do Egito, ou a aflição com o povo de Deus e a comunhão com Cristo. Talvez para nós isso não pareça tão claro hoje, mas em muitos países já é claro.
Como eu falei, por mais que não vejamos a olhos nus, mas há ainda, meus irmãos, um trabalhar nos bastidores para desconstruir a nossa fé, para desconstruir a nossa fé em Cristo, para esse momento de culto aqui, de celebração, não passar de uma mera reunião. Há um trabalhar em todas as áreas, meus irmãos, contra. A boa notícia é que Jesus venceu todas essas coisas. A boa notícia é que reinos já se desfizeram. Roma já foi o reino mais poderoso na época de Jesus. E hoje, onde está Roma? Onde estão os poderes? Os reis daquela época foram destronados. Porque o nosso Senhor reina e vai continuar reinando, meus irmãos. Apesar dos levantes, o povo de Deus sempre é fortalecido na fé a se opor a todas as coisas. A se levantar na hora certa. A se opor e fazer a coisa certa. Ainda que aos olhos do mundo pareça errado. Aos olhos do mundo, a mãe de Moisés era uma fora da lei. Porque se a lei era largar o filho no rio, ela falou, não vou largar. E aí? Não, fora da lei. Aos olhos do mundo, Moisés era um cara sem futuro. Imagina, estava lá no palácio, abriu mão de tudo aquilo. Poderia ajudar nós de lá, agora veio para cá sofrer com nós. Quem sabe é essa mentalidade de muitos. Agora o que você escolhe? O que nós escolhemos? Os tesouros do Egito, ou a aflição com o povo de Deus e a comunhão com Cristo? Mas antes que você desanime e fale assim, é só sofrimento, pastor, não tem nada de bom para nós hoje. É importante que saiba, meus irmãos, que a renúncia de hoje trará recompensas incalculáveis. A renúncia de hoje trará recompensas incalculáveis. A renúncia de hoje, você está aqui no culto. Não é renunciar à tua vida, não é renunciar ao conforto lá do teu sofá. Não é renunciar que você poderia estar no lugar confortável, comendo algo com a tua família, mas você falou, não, eu vou hoje renunciar à minha carne e vou lá alimentar meu espírito. Vai te trazer recompensa, sabe quando? Hoje ainda. Amanhã, essa semana, que nós já colhemos recompensas aqui, meus irmãos, já começamos a viver a vida eterna aqui já. Aqueles que já reconheceram Cristo como seu Salvador, já estão vivendo a vida eterna aqui, já é um comecinho. Ainda que haja dificuldades, mas nós já estamos desfrutando de uma paz que excede todo entendimento. Essa fé tua vai ser fortalecida hoje, está sendo fortalecida nesse momento. Então não experimentamos simplesmente uma verdadeira paz no presente, como receberemos tesouros incalculáveis na vida eterna. Tesouros incalculáveis. Se Moisés perdeu a honra aqui perante os homens, ele ganhou honra diante de Deus. A escolha de Moisés aqui que Moisés precisava fazer, era entre Faraó, rei deste mundo, e Deus, o rei deste universo. E ele fez a escolha certa. Ele escolheu Deus, o rei do universo. Faraó onde está, meus irmãos? Onde está Faraó? Está num sarcófago? Talvez eu falei o nome errado, é sarcófago? Uma múmia lá enrolada, que um dia vai ressuscitar para o julgamento eterno? E onde está Cristo? Onde está o nosso Senhor? Continua dominando sobre toda a terra. Continua sendo soberano sobre todas as coisas. Ele é o rei, o grande eu sou, o rei do universo. Agora a pergunta é, o que você escolheria? O apóstolo Paulo, certamente inspirado pela fé de Moisés, disse, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8:18, marque isso, meus irmãos, eu vou repetir para nós. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Que lição, irmãos, podemos tirar aqui da vida de Moisés? Em um mundo que nos oferece status, conforto, em troca de lealdade, somos chamados a considerar o exemplo de fé de Moisés. Que possamos, pela fé, resistir ao medo de perder o status e o conforto. Pela tua fé, você está firme de perder o teu status e o teu conforto?
Já pensou, meus irmãos, quando balançar os alicerces da nossa fé? Quando a tua saúde é balançada, como é que fica a tua fé? Ela se fortalece ou você reclama com Deus e fala, Deus, não posso ficar assim. Quando falta dinheiro na conta, quando falta um alimento lá na geladeira e você não tem dinheiro para comprar, quem sabe naquele dia, porque logo Deus supre mais. E aí como é que fica a tua fé balançada? Nossos sofrimentos, irmãos, são pequenos perto dos homens e mulheres da história, que com fé enfrentaram, meus irmãos, as dificuldades. Nossa fé deve ser fortalecida. Nossa fé deve ser fortalecida. Que possamos pela fé então resistir ao medo de perder o status, o conforto e escolher seguir a Cristo. Mesmo que isso signifique renunciar os tesouros passageiros desse mundo. A recompensa eterna que nos espera vale infinitamente mais. Infinitamente mais, irmãos, que qualquer coisa que possamos perder aqui. Qualquer coisa que você possa perder aqui. As coisas daqui que você vai perder, a traça e a ferrugem corrói. Vai embora. Basta um vento, a tua casa vai embora. Basta o cupim comer lá o telhado, a casa cai. Tão pequenininho, né? O cupinzinho come e acaba com tudo. A traça e a ferrugem come. Terceiro ponto, meus irmãos, nós já estamos quase chegando ao fim aqui. Hebreus 27, 11 e 27 diz assim, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. 28, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram assim fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Então Moisés, após se abdicar de todos os privilégios da corte egípcia, Moisés aqui viveu no deserto de Midian. A palavra diz que por 40 anos lá ele teve filhos e viveu no deserto de Midian. E aqui, meus irmãos, a gente entende que era um período de preparação. Deus estava preparando ele primeiro no palácio, preparou ele no palácio, havia preparado ele lá. Agora havia preparado ele no deserto. Isso mostra a fase das nossas vidas, meus irmãos. Vai ter tempo de ir palácio, mas vai ter tempo que tu vai enfrentar um desertinho. Nós devemos estar preparados, tanto para um quanto para o outro. Que nós vamos aprender algo. Vamos aprender a valorizar as coisas. Vamos aprender a lidar com certas situações. Moisés aqui então foi preparado no palácio, agora preparado no deserto. E após esse tempo então Deus o chama para liderar a fuga do povo hebreu da escravidão. Moisés aqui seria então o libertador que confrontaria Faraó. E conduziria milhões de cristãos hebreus ali pelo deserto. Moisés aqui havia desafiado o Faraó, exigindo assim a libertação do povo da escravidão. E a gente conhece bem essa história. Mas por causa da resistência de Faraó, houve várias pragas. E a gente sabe que houve várias pragas. E finalmente então ele decide permitir que o povo partisse. Depois da última praga, que era a praga dos primogênitos. Então ele decide liberar o povo, mas não foi simplesmente só liberar o povo, sem oposição. A palavra diz que ele ainda assim manda atrás, ele muda de ideia e manda o seu exército atrás do povo, ameaçando destruir o povo de Deus. E em face desse perigo iminente, então Moisés liderou o povo com uma fé inabalável. Tu imagina esse povo murmurando já na estrada, falando assim, ó, Moisés, tu tirou nós do Egito, agora está vindo o Faraó aí. Acabou. Vamos morrer. Olha que fracasso. Que bom líder que tu é. Tirou nós de lá para morrer aqui agora. Mas o seu medo, meus irmãos, do exército de Faraó,
certamente foi aniquilado frente à confiança que ele tinha em Deus. E foi certamente porque nós conhecemos a história. Aos olhos de muitos era certa a vitória dos egípcios. Mas Moisés seguiu olhando em frente. Nada o abalava, porque a sua fé estava firmada na palavra de Deus e na fidelidade de Deus. Ele sabia que aquele que chamou ele, que falou para ele fazer aquilo, estava com ele. O medo das ameaças do inimigo, o medo da ameaça do inimigo contra ele, era algo comum já, ele já estava acostumado àquilo. Mas ele tem uma fé ali que não se abala, meus irmãos, a fé que está firmada na fidelidade de Deus, na palavra de Deus. Então a palavra diz que atravessando o deserto, eles enfrentam agora esse exército que os persegue, mas não só o exército, agora eles enfrentam algo maior, o mar. O mar está à sua frente. Imagine se o faraó não viesse atrás deles, meus irmãos, eles estavam lá ainda. Se Deus não permitisse o faraó correr atrás, eles estavam lá na beira do mar, fritando peixe. Não, vamos ficar aqui no deserto mesmo. Não, nós temos que ir para Canaã. Não, esse mar é muito ruim. Tá, vamos fazer uma canoa. Não, vamos ficar por aqui, ó. Tá tudo de boa. Estamos pertinho do Egito, qualquer coisa só ali dar uma voltinha. Não, Deus fala, não, vocês vão atravessar. Ele falou para Moisés que eles iam passar, que eles iam chegar lá. Então agora não bastasse isso, mas agora eles enfrentam um mar, aparentemente intransponível. E esses perigos representam aqui, meus irmãos, um sentido mais amplo, os desafios e os inimigos que nós enfrentamos na vida. Seja eles problemas financeiros, doenças, perseguições, ou qualquer outra adversidade que pareça insuperável. Todos nós temos essas dificuldades. Todos nós temos esses inimigos em comum. E o texto destaca aqui então que Moisés não temeu a ira do rei. E o que indica aqui é que ele não foi dominado pelo medo das ameaças. A razão para a qual essa coragem de Moisés era tão grande, meus irmãos, era a fé em Deus. Aquele Deus que havia chamado ele. A palavra diz que como quem vê o invisível, Moisés enfrentou. Moisés foi com o povo. E diante do obstáculo intransponível do mar, Moisés pela fé então estende sua vara, seu cajado. E Deus abriu o caminho, o povo passar em seco. Mas o inimigo, ele não para. Ele continua vindo atrás do povo. E a palavra diz então que os inimigos que pareciam invencíveis foram destruídos quando tentaram seguir o mesmo caminho que o povo de Deus. Nós já sabemos essa história desde pequenininho, né, meus irmãos? As águas se fecharam e lá o povo ali, que perseguia o povo de Deus, o povo egípcio, foram mortos. Esse evento aqui então nos ensina, meus irmãos, que mesmo quando enfrentamos ameaças que parecem ser esmagadoras aos nossos olhos, ainda que sejam ameaças, meus irmãos, de morte, se você enfrentar um dia, que alguém te ameace de morte, ainda que sejam ameaças que nós pensamos, não, agora isso vai me esmagar, não tem como enfrentar, a fé nos leva a confiar em Deus, e que Deus providenciará o escape, na hora certa. Que Deus nos guiará em segurança, e derrotará aqueles que se levantam contra nós. Essa é a nossa fé. Assim como Moisés, então, meus irmãos, e os israelitas, nós enfrentamos ameaças reais. Nós enfrentamos exércitos de problemas inimigos, nossa vida diária. Todos os dias. Pode ser o medo de perder emprego, uma crise familiar, uma doença grave, perseguição que surge por causa da nossa fé. Pode surgir. Esses desafios podem nos fazer, meus irmãos, sentir cercados, impotentes, desanimados, como se estivéssemos prestes a ser destruídos. E como eu falei no início, o medo é uma reação natural. Diante de ameaças, nós temos o medo. No entanto, o exemplo de Moisés aqui nos ensina que a fé é a chave para superar o medo. A fé é a chave para superar o medo. Quem sabe essa semana ainda você vai enfrentar uma situação de medo. Lembre que a fé é a chave para superar esse medo. Não importa ele seja qual for. A fé vence o medo. Quando fixamos nossos olhos naquele que é o invisível,
Ou seja, quando confiamos no poder e na presença de Deus, somos capacitados a enfrentar qualquer desafio, sabendo que Ele é capaz de nos livrar. Um escritor cristão aqui chamado Sturte, ele escreveu um livro e ele destacou uma frase aqui bem interessante. Ele destaca que os seguidores de Jesus são muito diferentes dos demais. Ele diz que os homens e mulheres comuns planejam o futuro com base naquilo que enxergam e esperam. Os homens naturais, olha só, vou repetir. Os homens e mulheres comuns planejam o seu futuro com base naquilo que enxergam e esperam. Ou seja, naquilo que ele está vendo, que está palpando, está pegando. Já os cristãos têm seus planos norteados pela promessa de Deus. Nós temos os nossos planejamentos mudam. Se você não mudou, ainda vai mudar. Nossos sonhos, nossos projetos mudam, tudo muda quando Cristo entra em nossa vida. Se não mudou, deve mudar, meus irmãos. Se não mudou, ainda tem que mudar. Em algum momento vai mudar. Porque a fé nos leva a fazer a vontade de Deus. A nossa fé enxerga a realidade sob uma ótica da palavra de Deus. Por isso o mundo, meus irmãos, em um mundo sem esperança, nós cristãos somos cheios delas. Em um mundo sem esperança, nós somos cheios da esperança que há em Cristo. A nossa expectativa e foco deve estar nas recompensas eternas e não nas coisas desse tempo, não nas coisas materiais. E por que, irmãos, que tanto é pregado isso? Você já viu que nessas últimas séries que nós estamos falando, sempre é repetido isso, que a nossa esperança não deve estar nas coisas materiais, nas coisas desse tempo. É que de tempo em tempo, meus irmãos, nós esquecemos quem é Deus na nossa vida, quem nos deu as coisas. Colocamos as coisas acima de Deus. Colocamos coisas que Ele nos deu acima dEle. Colocamos aquilo que Ele deu para nós usar para a glória dEle, à frente dEle. Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para a glória dEle, acima dEle. E por isso que o Espírito Santo dEle precisa nos lembrar de tempo em tempo que nós somos pequenos. Que o que nós temos é dEle. Tudo é dEle, para Ele são todas as coisas. E agora que eu faço algumas perguntas, meus irmãos, para nós se encaminhar para o encerramento. Como você olha o futuro que está à sua frente? Como um mar intransponível, que não tem como resolver, que não tem como passar? Como um exército implacável que vem atrás de você? Isso ocorre se você está olhando com os olhos da carne. Se você está olhando com os olhos da carne, você vai olhar para o mar e vai falar, não tem como passar. Você vai olhando quem está perseguindo você e vai falar, não tem como eu vencer. Eu vou ser morto com certeza. Vou ser vencido com certeza. Essa perseguição não vai ter como eu vencer. E isso ocorre muitas vezes porque nós estamos olhando com os olhos da carne. Porque quando você olhar com os olhos, com o olhar para o futuro, com os olhos espirituais, você verá, meus irmãos, que o futuro é muito maior, que o futuro é muito glorioso, é muito maior, que há um futuro maior. O que Hebreus 11, 27 e 29 nos ensina, meus irmãos, é que diante das maiores ameaças e dos inimigos mais vorazes e ferozes, a fé em Deus nos permite não apenas resistir ao medo, mas vencê-lo completamente. Os historiadores dizem que nos primeiros séculos da igreja, os cristãos que foram mortos, eles eram queimados, muitos eram queimados em praça pública. E quando eram queimados e era ateado fogo, eles começavam a cantar e louvar ao Senhor. E aquilo incomodava tanto os perseguidores, incomodava tanto aqueles que estavam ali, que aquela fé, a fé fazia perderem o medo. E começavam a louvar e adorar ao Senhor e o fogo pegando. Que eles mandavam cortar a língua dos cristãos. Eles não queriam ouvir eles falar em Deus. Não queriam ouvir eles pregar. Imagina que fé é essa, meus irmãos? Que vence o medo do fogo. Mas ainda que corte nossa língua, meus irmãos. Ainda que toque em fogo, meus irmãos. Nós precisamos ter a nossa fé fortalecida em Cristo. Precisamos anunciar, precisamos negar a nós mesmos todos os momentos. Para nós finalizar, meus irmãos,
Moisés aqui prefigura Jesus. De fato, aqui a vida de Moisés nos serve de grande inspiração. Uma inspiração de fé, uma inspiração que aponta aqui, meus irmãos, que ele venceu as dificuldades, o medo, abriu mão do conforto. É uma fé demonstrada aqui nos heróis da fé, aqui em Hebreus. Mas de fato a vida de Moisés aqui, meus irmãos, não é somente isso. Mas ela aqui prefigura o nosso Senhor e Salvador. Ela aponta aqui para Jesus. Ele, no máximo, aqui foi o instrumento de Deus para libertar o povo do cativeiro, lá no Egito. Por isso sempre precisamos enxergar aqui para onde essa história realmente aponta. Que aponta para Cristo, nosso Senhor e Salvador. Podemos aqui usar uma ferramenta teológica, bíblica, que a gente chama de tipologia bíblica, para avaliar aqui então essa história à luz da nova aliança. Moisés aqui é frequentemente visto como uma tipificação de Jesus, ou um tipo de Cristo, ou seja, toda a história do Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para Jesus. Então, algumas maneiras em que Moisés tipifica Jesus, eu quero dizer aqui, quero colocar para os irmãos essa noite. Ameaçado desde o nascimento. Moisés, desde o nascimento, foi ameaçado de morte por um decreto real, mas foi milagrosamente salvo, em segurança. Da mesma forma, Jesus também foi ameaçado de morte por Herodes, logo após seu nascimento. E a palavra diz que, olha só, mas foi protegido e levado para onde? Para o Egito. Olha para onde é que Jesus foi. Quando eles procuravam Jesus lá, foi para lá. Moisés, como um profeta, foi o maior profeta de Israel, falando com Deus face a face e revelando a sua vontade ao povo. Jesus é o profeta maior prometido por Deus, que falava as palavras de Deus, que fala a palavra de Deus diretamente ao seu povo. Mediador de uma aliança, Moisés aqui, ele foi o mediador da antiga aliança entre Deus e Israel, recebendo a lei no Monte Sinai. Olha só que interessante, entregando ao povo. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Jesus, ele aqui então selando o propósito da salvação dessa nova aliança com o seu próprio sangue, que é o que nós vamos participar hoje da ceia. Jesus aqui sela o propósito aqui da nova aliança com o seu próprio sangue, que oferece perdão e vida eterna a todos os que creem nele. Agora o intercessor pelo povo, Moisés aqui, nós sabemos pela história que Moisés intercede repetidamente pelo povo de Israel. Quando o povo peca, ele vai lá e intercede a Deus. Quando o povo pecava e errava, ele ia lá e intercedia a Deus pelo povo. Então aqui ele fica também como Jesus. Jesus intercede constantemente pelo seu povo, diante do Pai. A palavra diz que ele é o nosso advogado, que ele é como nosso sumo sacerdote, que ele advoga ao nosso favor. Romanos 8:34 diz isso. Libertador do povo de Deus, Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão do Egito, conduzindo eles então à terra prometida. Jesus aqui é o supremo libertador. Ele que liberta o seu povo, liberta o povo de Deus da escravidão, do pecado e da morte, conduzindo à salvação eterna. E o último ponto aqui, conduzindo ao descanso. Moisés, ele liderou o povo de Israel até a borda da terra prometida. Como eu falei, por errar em alguns pontos, quando Deus mandou ele tocar na rocha, ele bateu na rocha. E assim ele não entrou na terra prometida. Mas foi até na extrema. Ele foi até na extrema, mas não entrou na terra prometida, que era um símbolo do descanso de Deus, que Deus promete. Agora Jesus conduz o seu povo ao verdadeiro descanso espiritual e eterno. Por isso que nele nós temos descanso, meus irmãos. É nele que encontramos esse descanso. Somente em Cristo. Essas comparações mostram, meus irmãos, que Moisés, em seu papel de libertador, mediador e profeta, prefigura aqui o ministério de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Para nós concluir, meus irmãos, você tem medo de quê? O que tem te dado medo?
O que vai te dar medo amanhã? Qual é teu medo? Melhor dizendo, quais são os seus medos? Porque são vários, né? Medo de fracassar? Medo do desconhecido? Medo do julgamento dos outros, quem sabe de se posicionar e os outros te julgar mal? Medo de ser envergonhado? Medo das decisões arbitrárias dos governantes? Medo de perder o status econômico? Medo de ameaças contra a sua vida? Qual é o seu medo? A fé dos pais de Moisés aqui nos inspiram a ter uma fé fortalecida em Cristo. Que ainda, meus irmãos, que pareça que tudo vai se acabar, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A fé de Moisés aqui nos inspira a não termos medo de perder o status e o conforto. Que a recompensa, a nossa recompensa, é eterna. Essa é a recompensa maior que nós podemos receber. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Chama os irmãos do louvor. A ideia central, meus irmãos, para você não esquecer nessa noite, o medo perde seu poder quando depositamos nossa fé em Deus. Não esqueça. A pergunta é, como ter uma fé que aniquila o poder do medo? Você poderia me responder, quem sabe? Poderia pensar aí. Como ter uma fé que aniquila o poder do medo? Uma vida de oração. Uma vida de leitura bíblica. Uma vida de devoção e comunhão como você está tendo hoje. Como eu falei, quem sabe amanhã você vai ter um medo para enfrentar. E hoje foi o dia que Deus te fortaleceu a fé. Assim como eu posso enfrentar amanhã. E não é possível, meus irmãos, viver uma fé pela fé, sem as disciplinas espirituais. Então nós precisamos ter leitura bíblica, ter oração, ter momento de comunhão. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, Pai. Sabemos que muitas vezes, Pai, nós enfrentamos esse medo. O medo de perder o conforto. O medo, Pai, de alguma lei que vai tirar o nosso benefício de alguma coisa. Talvez alguma lei que tire o nosso benefício de se reunir um dia assim, Pai, como igreja. Nós temos medo, quem sabe, de perder a nossa saúde e estar num leito de hospital. Pai, que nós possamos refletir essa noite, Pai. O que tem colocado medo, o que tem colocado desconfiança em nós, Pai, ao contrário de confiarmos no Senhor, ao contrário de depositar a nossa fé, a nossa confiança inteiramente no Senhor, no que nós temos colocado a nossa fé, no que nós temos colocado a nossa confiança, quem sabe em nós mesmos, quem sabe na nossa conta bancária, quem sabe naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos e que sabemos, Pai, inteiramente que foi o Senhor que nos deu, que é o Senhor que nos dá a graça, é o Senhor que tem a misericórdia, é o Senhor que dá a saúde para nós, que dá força para nós fazer o nosso trabalho, sabedoria. Senhor, nos fortalece a fé nessa noite, Pai. Fortalece a nossa fé nessa noite, Pai, que possamos, assim como Moisés, não ter medo de perder alguma coisa, Senhor Deus, mas ser grato, Senhor, por o Senhor ter nos chamado, ter nos separado, tirado, Senhor Deus, das trevas e trazido para a sua maravilhosa luz. Por o Senhor ter nos trazido, Senhor Deus, para caminhar no Teu reino, para servir no Teu reino, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser grato por tudo isso. Fortaleça a nossa fé, Pai, para vencer todos os medos, das perseguições, de tudo aquilo, Pai, que se levanta contra nós. Que possamos olhar, Senhor Deus, com os olhos espirituais, com fé, e que possamos usar dos meios, Pai, de fé, dos meios, Senhor Deus, a qual o Senhor nos colocou, que é a leitura da Tua palavra, a oração, o momento de comunhão, para fortalecer uns aos outros, e assim ser fortalecidos, Pai, para caminhar nessa terra, até que o Senhor venha, até que o Senhor nos retire daqui, que nós venhamos estar com o Senhor na glória, Pai. Assim nós te pedimos, e nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém.